Bom dia, pessoal. Aqui é a professora Elaine. E na aula de hoje de Química, nós vamos continuar o conteúdo sobre classificação das reações químicas, certo? A gente iniciou esse conteúdo semana passada, e aí eu coloquei aqui como parte 2, porque a gente vai concluir esse conteúdo. Ele está aí no capítulo 4 do livro de vocês, a partir da página 41, certo? Então, nós vimos que reação química ela se define como a transformação que ocorre nas substâncias em relação ao seu estado inicial. Então, reação química vai ser toda alteração das substâncias químicas do seu estado inicial. E as reações químicas elas podem ser classificadas por critérios diferentes, que são a reação de síntese, reação de análise, reação de deslocamento e reação de dupla troca, que nós falamos sobre cada uma delas na aula anterior, ok? E sobre essas reações químicas, existem também leis que regem essas reações, e é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Existem 3 leis que regem as reações químicas, que organizam aí essas reações químicas, que estabilizam esses tipos de classificação. Então, essas classificações das reações químicas, elas só ocorrem por conta dessas leis. Então, nós chamamos as leis das reações químicas de leis ponderais, que são as leis experimentais que regem as reações químicas em geral, e são relativas às massas dos componentes dessas reações. São basicamente leis que relacionam as massas dos reagentes e produtos em uma reação química qualquer. Então, ele vai analisar a massa que tem os componentes da reação e vai analisar também os reagentes e os produtos dessa reação, o valor da massa de cada uma delas. Então, vamos para a primeira lei. A primeira lei que nós vamos falar é a lei da conservação das massas, ou lei de Lavoisier. Bom, nessa lei, ele fala que em uma reação química feita em recipiente fechado, a soma das massas do reagente é igual à soma das massas dos produtos, certo? Como assim? Vamos supor aqui, eu coloquei como exemplo, um mercúrio e um oxigênio, que vai dar origem aí, quando ele reagir, ao óxido de mercúrio, certo? A massa do mercúrio ela é de 100,5 gramas e a do oxigênio é 8,08 gramas, né? E aí ele fala, nessa lei, que a soma dos reagentes, que são esses aqui, será igual à soma do produto. Então, somando aqui os reagentes, 100,5 mais 8, vai dar igual a 108,5 gramas. Então, toda vida que tiver uma reação química, a massa dos produtos, do reagente, será sempre igual à massa dos produtos, certo? Então, a segunda lei é a lei das proporções constantes, ou lei de Proust. Bom, nessa lei, ele fala que a proporção das massas das substâncias que reagem às massas, que é essa quantidade aqui, elas vão ser constante na reação, ela vai ser fixa e invariável. Como assim? Aqui eu tenho um exemplo do H2, do oxigênio, que eles reagiram e formaram H2O, que é a água, né? E aí a massa desse produto, eu vou ter 2 gramas de hidrogênio, 16 gramas de oxigênio, que o soma das duas vai dar igual a 18 gramas, que é uma lei da física que eu falei anteriormente, que é a lei da conservação das massas, que diz que a soma dos reagentes sempre vai ser igual à do produto, certo? Mas essa daqui, ela diz que a massa ela vai ser proporcional sempre. Como assim? O hidrogênio aqui, ele tem uma quantidade de massa, de proporção de massa menor que o oxigênio. Então, mesmo que eu diminua ou aumente, como aqui no caso eu diminuí, eu coloquei 0,4 gramas e 3,2 gramas, mas a proporção sempre vai ser de oxigênio, vai ser maior que hidrogênio. Então, independente da quantidade de gramas, a proporção sempre vai ser constante.
No caso aqui do hidrogênio e do oxigênio, o oxigênio sempre vai ter uma grama, uma quantidade de massa maior que a do hidrogênio. Então, como no exemplo acima, podemos concluir que numa amostra de água sempre haverá 11,1% de hidrogênio e 88,9% de oxigênio. Então, independente da quantidade de gramas que eu coloque, a proporção ela sempre vai ser constante. Sempre vai ter uma quantidade maior de oxigênio do que de hidrogênio. Então, essa é a segunda lei que a gente tem aí na química, certo? A lei das proporções constantes. Então, por fim, nós vamos falar sobre a lei das proporções múltiplas, a lei de Dalton. Dalton fala que em uma reação química, se a massa de um participante permanecer constante, a massa do outro só poderá variar segundo os valores múltiplos. Como assim? Essa é a lei que rege aí o balanceamento das equações químicas, tá? Então, eu tenho aqui um carbono e um oxigênio que vão reagir e eu tenho a massa deles. O carbono, ele tem 3 gramas, um carbono, e o oxigênio 2 gramas, certo? 8 gramas, certo? A soma deles vai dar 11 gramas, que é de acordo com a primeira lei que eu falei para vocês, tá? A lei de Lavoisier. E aqui embaixo eu coloquei 2 carbonos, adicionei o 2 aqui, e permaneci o oxigênio da mesma forma, o O2, tá? Quando eu coloco 2 carbonos, ele aumenta também a quantidade da massa, porque agora não é mais 1, são 2, então 3 mais 3, 6, certo? Então vai ser 6 gramas mais 8. Quando ele reagir nessa lei, ele fala que se a massa de um participante, que foi a do oxigênio, ele permanecer constante, a massa do outro só poderá variar segundo os valores múltiplos, que são os valores do balanceamento da equação, tá? Então, aqui só houve alteração de um elemento, o carbono. O oxigênio, a massa continuou a mesma, né? Tinha 8 primeiramente, depois continuou com 8. E aí, quando reagiu, eu não posso colocar um 2 aqui no oxigênio. Então, ele só pode alterar o seu valor de massa se eu colocar um 2 aqui e ele virar um valor múltiplo, no qual eu vou multiplicar o 2 pelo C e o 2 pelo oxigênio também. E aí ele vai ficar no valor equilibrado de 14 gramas, que vai ser a soma dos reagentes, ok? Bom, eu peço que vocês façam a atividade de química aí no livro, nas páginas 49 e 50 da 5ª a 8ª questão, tá? Vocês já fizeram as outras na aula anterior. E também na página 51 e 52 vocês vão fazer da 12ª à 14ª questão, tá? E por hoje é só.